Um dia, uma noite maravilhosa, sensacional, gente. Hoje eu quero dizer para você que eu quero ensinar para você como eliminar o que vem minando a tua energia e você viver o máximo que você tem dentro de você. Muitas vezes nós não nos damos conta de que o nosso cotidiano ele vai minando, vai minando, vai minando, até uma hora que a gente sente efetivamente que perdeu esse rendimento, o foco, perdeu a concentração, e quando a gente vai se dando conta, nós fomos envolvidos por alguma coisa que se tornou muito maior do que nós. Acho que todos vocês que vêm me acompanhando sabem exatamente que eu estou próximo de completar 40 anos trabalhando com desenvolvimento humano. Por isso que essa opção de ter migrado para a neuropsicologia, para a neurociência, mas principalmente para a gente poder entender, compreender, não só os aspectos, né, a minha história, o que eu vivi, os meus traumas, mas entender, assim, o que faz com que em algum momento você perca o teu poder, você perca exatamente essa capacidade de ser criador, criadora do teu destino, da tua realidade. É a sensação de que você está no comando do teu destino. Ao longo desses quase 40 anos, gente, eu vim compreendendo, mas mais do que compreender, que existe exatamente algumas estratégias, e são estratégias extremamente importantes. E eu quero te dizer uma coisa de que adianta a gente sonhar e de que adianta a gente ter um projeto, um objetivo, se a gente está sem energia para realizar ele. Então, muitas vezes, parece que as pessoas chegam e falam assim, legal, vamos, escreve no papel, vamos colocar no papel o teu objetivo, define ele bonitinho. E o ponto é que, às vezes, não é simplesmente o projeto que está falhando, não é o objetivo que está incompleto, é exatamente a energia que está dentro da gente que faz com que isso acabe não acontecendo. A gente se mata de trabalhar e se acaba. E muitas vezes, quando a gente vai se dando conta, é o que a Raquel e o que a Ellen está colocando. Eu me sinto esgotada. Trabalho e cada vez vai ficando mais difícil. A ausência de vida dentro da rotina, dias que parecem não ter fim. É isso, Sara, né? Mas o ponto de tudo isso, gente, é que o mundo, a vida, é o teu espelho. Aquilo que você sentir que está fora é o que está ganhando espaço dentro. É o momento em que a gente parece dizer assim, nossa, tudo isso está me consumindo. É, é que tem alguma coisa que está consumindo você. Então, por isso que tudo isso acontece de uma forma muito silenciosa. Vai entrando, vai ocupando um espaço. E quando você se dá conta, se tornou agressivo. Deixou de ser silencioso. E aí você vai sentindo como se a ação que vai acontecendo, vai agredindo, vai tocando, vai machucando. E aí, quando você vai se dando conta, mexeu na carreira, mexeu no relacionamento, mexeu no trabalho, mexeu naquela ideia de novos negócios, de concurso. Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que já estão se inscrevendo para o seminário. Tem uma pessoa que ela falou assim, Edu, eu estou indo porque eu quero iniciar uma nova empresa e eu quero muito que ela dê certo. E eu estou cansado de me sabotar. Eu estou cansado de fazer coisas que vão desmoronando, que vão minando o meu real desejo. Então é como se eu estivesse marcando um monte de gols contras exatamente na final, no jogo mais importante da minha vida. E aí eu estava falando para ele, falei assim, cara, em algum momento tem pessoas que estão vindo porque eles estão fazendo a mesma coisa com seus relacionamentos. Hoje eu recebi uma mensagem de uma garota que falou assim, Du, eu quero muito fazer medicina, esse é o meu maior sonho, mas apesar de ser o meu maior sonho, é o meu maior medo. O medo de que aquilo que eu mais desejo na minha vida seja a fonte inesgotável do meu sofrimento. E aí, quando a gente vai percebendo, é um amor. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, eu quero viver um grande amor. E quando eu vejo, as coisas estão desmoronando. Alexandra Lohas é uma profissional maravilhosa, é uma referência. Gente, só para vocês terem ideia, quando eu ouvi a história da Alexandra, se a gente falar assim, nossa, é uma jornalista que já sofreu muito, e ela continuou.
E ontem, quando eu vi a declaração da Lady Gaga, eu tive exatamente Alexandre Lurraz na minha mente. Não se trata de vencer, e sim de nunca desistir. Porque parece que, dentro da nossa trajetória, parece que é mais simples a gente começar a aceitar menos do que a gente merece. Eu sei que falta um pedacinho, mas às vezes é mais fácil pensar em voltar tudo, porque é uma expressão que uma vez eu usei. É muito mais fácil eu imaginar percorrer um inferno conhecido do que um caminho novo. Então, quando a gente vai olhando isso, é compreender de que é nunca desistir. Mas o ponto não é desistir do sonho, é não desistir de nós mesmos. Eu nunca entendi por que várias vezes na minha vida tive oportunidades de decolar, mas acabo me desmotivando e deixando de lado e perco logo o foco. O que a Alexandra colocou. Estou indo também, porque eu sei que vai me ajudar a renovar meu foco, o meu jogo, o meu protagonismo, né? As dinâmicas fazem a diferença na minha vida. Porque tem uma coisa, gente, que ao longo desses anos, compreenda que eu não nasci perfeito, eu não vou morrer perfeito. Os medos me pegaram, o desamor me pegou, o desamparo me pegou, a sensação de desvalia me pegou. Nessa trajetória, às vezes quando eu falo, eu já fui um tímido fóbico, alguém que tinha um medo gigantesco de aparecer, de se mostrar. Era muito fácil para mim ficar por trás dos bastidores, né? Ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a se aparecerem, a se tornarem referências. É muito simples a gente ficar na sombra, porque por um momento, no escuro, não é que tem um bicho-papão, é que no escuro parece que eu não consigo ver os meus medos, porque parece que quando vem a luz, parece que os meus medos começam a aparecer. É que às vezes a gente não se dá conta de que nessa trajetória, muitas vezes nós começamos a viver o desamor, o desamparo, a desvalia. Eu estava comentando isso, como em algum momento eu não me dou conta de que o meu medo do desamor, de ser desamado, de ser rejeitado, vai fazendo com que eu não me permita ter uma experiência intensa e verdadeira de amor. Por isso que muitas vezes a pessoa não se dá conta de que o não se aceitar incondicionalmente é uma experiência de desamor. E muitas vezes a gente não vai se dando conta de quantas vezes nós nos abandonamos. Eu estava trabalhando com uma pessoa, um super, hiper, mega profissional, e ele estava vivendo uma síndrome de pânico, e aí eu estava falando assim, como é mais fácil você aumentar a pressão, aumentar a ansiedade, aumentar a angústia. E quando você colocou o caldeirão mais quente de óleo fervendo, não se deu conta de que você foi a primeira pessoa a se colocar dentro desse caldeirão. E não deu a opção de estender a mão para que você pudesse ser a melhor companhia ou a companhia mais fiel. Então, muitas vezes, a gente não vai se dando conta de que não é o desamparo dos outros, mas é o quanto, muitas vezes, a gente vai criando uma ação cruel de não permitir que alguém esteja do seu lado, né? Se impondo uma solidão, se impondo um distanciamento, um isolamento. E o duro é que quando a gente vai vendo, né, a sensação da desvalia é que não importa quantos milhões de pessoas disser você é fantástico, você é incrível, você é maravilhoso. Não, não, nada disso importa, porque para cada uma delas vai ter sempre uma boa ação de desqualificar. E é isso que muitas vezes, quando a gente vai se dando conta, vai crescendo. E quando vai crescendo, parece que a gente vai se distanciando. Tem pessoas que eu admiro muito, muito, muito. E eu estava ouvindo exatamente o Jack Ma, que é exatamente o criador da empresa Alibaba, um chinês que é considerado o chinês mais rico da China e um dos do mundo. Ele fala que muitas vezes as pessoas vão desistir de algo porque ela já tem certeza que não vai dar certo. E aí ele vai contando que ele foi rejeitado por várias empresas, várias vezes pela Universidade de Harvard, e ele conviveu
E ele foi exatamente junto com outras 16 pessoas que viveram exatamente o mesmo processo, estudar em escolas ruins, de não terminar a faculdade, de não tudo isso. A coisa que mais me emocionou quando ele falou a seguinte frase: quando nós não começamos pensando em sermos as pessoas mais ricas do mundo. Quando nós começamos exatamente com um único sentimento, de que nós fôssemos respeitados. E durante 3 anos, quando nós não ganhamos nenhum dinheiro, durante esses 3 anos, nós continuamos focando exatamente de que nós queríamos ser respeitados. É esse momento que dói. Faz sentido se sentir com a vibração energética baixa em razão de absorver a energia negativa dos outros? Não, Paula. É que muitas vezes, quando alguém faz alguma coisa para a gente e nós nos mantemos exatamente focados, é como se essas pessoas estivessem brincando de jogar espuminha, confete. Qualquer pessoa que mandar qualquer coisa, qualquer energia, mesmo que seja positiva, mas no momento em que você estiver vibrando energeticamente contra você mesmo, vai ser um tsunami na nossa vida. O mundo, a sua vida é o seu espelho. Aquilo que você está fazendo com você vai doer muito quando alguém fizer aquilo que eu faço comigo mesmo. Por isso que quando uma pessoa fala assim, Du, o que é que eu vou experimentar lá no Seminário Yes? É a minha trajetória, aquilo que fez sentido na minha vida. A primeira coisa que nós precisamos fazer, aprender a fazer, é o acolhimento. Para de brigar, para de se bater, para de se distanciar, para de se isolar. Assim, e por um momento se permita ser acolhido, aceito, envolvido. Sabe assim, por um momento é como se você tivesse vivendo em um espaço onde a amorosidade, o amparo, a empatia, a compaixão, o sentimento de que todos têm sonhos e todos são merecedores de viver esse espaço. E é isso que muitas vezes nós acabamos deixando de fazer. Eu entro dentro de uma sala de aula, mas esse espaço não é acolhedor. Não tem esse espaço de aceitação incondicional, porque você existe. Você é um ser de luz e merece estar num espaço como esse, onde tem uma vibração, onde você não precisa fazer nada, você não precisa ter personagem nenhum, máscara nenhuma. Você simplesmente é fantástico porque você é. O segundo passo é o momento onde existe uma compreensão profunda, é onde a gente pode mergulhar profundamente dentro dos nossos medos, dentro das nossas incertezas, dentro da nossa história, dentro daquilo que faz com que realmente deixe de acontecer, deixe de vibrar, deixe de ter essa intensidade. Esse é o segundo passo. Pare para fazer uma compreensão profunda dentro de você, uma compreensão profunda do que está por trás dos seus medos, o que é que está por trás de uma sabotagem, o que é que está por trás de uma atitude que não te permite ir em direção àquilo que você deseja. E quando a gente está fazendo isso, nós vamos compreender uma coisa, que quando eu tenho um medo, e esse é o terceiro passo da nossa vida, quando eu tenho um medo, quando eu estou tenso, essa tensão, ela simplesmente está encobrindo e não permitindo que eu viva uma dimensão maior de mim mesmo. E esse é o ponto. O que é que está por trás disso? Às vezes, é muito fácil eu parar e dizer assim, esse é o meu medo. Ok, mas o que é que está? Esse medo está encobrindo o quê? É como se a gente estivesse dizendo assim, tem um papel que impede a luz de passar. Esse papel, o nome é o medo, é a sabotagem, é a incerteza, a insegurança, uma raiva, sabe assim, é um desejo de vingança. Ok, mas esse papelão é só um compromisso com uma vida pequena, média, mediana, e que não é exatamente aquilo que nós viemos viver na nossa vida. Lembra, o Jaquimar, nós viemos para ser respeitados. Não pelo que você só faz, mas pela tua intensidade, por quem você é. Quando a gente está compreendendo exatamente o que é que está por trás disso, nós começamos a idealizar. E quando a gente está vendo exatamente qual é a luz que está por trás desse medo, o que é a vida que eu mereço viver, é nesse momento que você vai estar fazendo o quarto passo na tua vida.
que é: começa a modelar a tua realidade. É quando eu digo assim: ok, se nada nem ninguém te impedisse, o que é que você gostaria de estar fazendo agora, nesse momento na tua vida? Agora você vai começar a conceber a realidade que você deseja viver. Eu dei o nome desse passo de modelar o mundo. É que se por um momento você estivesse se inspirando no Criador, como é essa ação de conscientemente, sem ser contaminado por nada, simplesmente definir qual é o mundo que você escolhe dar vida para você. O mundo é exatamente o teu espelho, é a expressão da tua alma, se você permitir que seja. E quando você termina de modelar, agora você assumiu um compromisso extremamente amoroso com você mesmo. E quando você tiver feito isso, pá, vem o quinto passo. O quinto passo é: compreenda quais são as objeções. Isso é inevitável. Sabe quando a gente fala assim: eu passei uma vida incorporando uma atitude, incorporando um jeito de pensar, e por um momento eu digo assim: ok, chegou a hora de eu dar um passo diferente, um passo decisivo em direção a uma realidade que eu sempre desejei viver. Uau! Super 10, gente. Maravilha. Nada que você não mereça e muito. Aí agora vai começar exatamente o passo, que é o quê? A objeção. É difícil perseverar. Travo quando tenho que fazer mudanças. É assim como a Simone. Estou correndo atrás do rabo. Quando a gente vai se dando conta, são essas objeções. São essas pequenas objeções que às vezes a gente vai dizendo assim: ah, é assim mesmo. Não, é assim mesmo. É assim mesmo. Né? Como se isso fosse parte da nossa essência. Não, isso é parte simplesmente de uma forma, de uma mentalidade que nós fomos criando. Lembre sempre de uma coisa: a tua essência não é confusa, a tua alma não é confusa, a mente é confusa, porque ao longo da nossa vida nós fomos gerando exatamente pensamentos, formas de pensar, formas de nos concebermos de uma forma completamente equivocada. E aí, quando a gente vai se dando conta, vem uma fase que é de fundamental importância. Chegou o momento de nós implementarmos os passos que realmente precisam ser implementados. Compreenda que, no momento que você define o seu objetivo, né, você fala assim: uau, joia, estou modelando o mundo, a vida que eu quero e você merece. Entenda quais são as objeções que vêm vindo, sabe assim, que a sua mente vai dizer, que as suas atitudes passadas vão dizer. E aí, nesse momento, vem a fase da implementação, onde você efetivamente vai começar a ter ações efetivas para acolher essas objeções, para ir ao encontro dessas objeções, para que você possa se perceber de uma forma diferente, para que você possa ir além, muito além do que simplesmente você tinha se percebido até então. Às vezes as pessoas, quando está começando o treinamento Namastê, que é uma imersão de 5 dias, eu falo isso para as pessoas, né? O meu objetivo é conduzir cada um de vocês a uma experiência inédita. E aí, às vezes, as pessoas, quando termina, no quinto dia, elas falam assim: quando você disse experiências inéditas, parecia que era meio arrogante da tua parte dizer isso, né? Porque parece que tudo já era muito conhecido. E essa é uma das coisas que eu quero dizer para você. Sempre, sempre eu quero convidar você para experiências inéditas na tua vida, porque muitas vezes nós vamos ver pessoas que vão ter passado pela vida, mas viveram a vida inteira repetindo a mesma experiência. E a parte mais doída é que vai experimentar sempre a mesma experiência de escassez, de sabotagem. Então, a experiência de se sentir livre, se sentir autônomo, se sentir independente, se sentir poderoso, se sentir capaz, se sentir maior do que as adversidades que a vida vai colocar. Quando a gente estiver fazendo isso, efetivamente a gente vai fazer o que eu chamo do sétimo passo. É o momento de manifestar na tua vida. Por isso que quando a gente fala assim: pronto, está manifesto. Mas não é mais o sentimento de que simplesmente eu estou falando da boca para fora, é um sentimento. Né? Por isso que quando a gente vai falando nisso, isso é o método.
Isso é exatamente o que as pessoas vão estar experimentando dentro do seminário IES. E aí você diz assim: por quê? Por que tudo isso funciona? Ao longo da minha vida, eu não quis simplesmente estudar, fazer cursos, fazer treinamentos, fazer formações. Eu queria entender. Eu queria entender por que funciona, por que dá certo. Às vezes eu ia fazer uma formação e falava assim: nossa, que resultado fantástico. Mas o ponto era o que faz com que isso dê certo. Por isso que quando eu me dediquei a estudar e a me aprofundar dentro da neurociência, era para isso. Era para compreender por que cientificamente isso funciona. Então, é entender como que nós fomos construindo a nossa mentalidade, a nossa mente. Como que a gente foi incorporando, encarnando as nossas experiências dentro da nossa vida. Então, hoje, quando eu falo, o meu compromisso é criar experiências inéditas, é para que você compreenda que, em algum momento, você foi incorporando um jeito de pensar, mas isso não é aqui, isso é aqui inteiro. É porque você sente. Então, se eu pegar um comentário agora, né, e dizer assim, a percepção de que não faz sentido viver assim é real, mas parece que na prática não acontece. É verdade isso que está sendo colocado, por quê? Porque por um momento eu vou incorporando isso. Isso faz parte da minha célula, isso faz parte da minha percepção sentida. Então, cada vez que eu tiver preso dentro desse contexto de como foi que você, ao longo da tua vida, você foi incorporando essa cognição. Por isso que, cientificamente, essa expressão, embodied cognition, que é o quê? Uma cognição incorporada, encarnada. A experiência, ela entra, ela vai incorporando em você e ela vai incorporando na tua forma de pensar. E tem pessoas que falam assim: ah, mas sabe o que é? Eu sou muito mental. Não, gente, isso é a maior ilusão. Não existem pessoas que sejam racionais. Existem pessoas que dizem que são racionais porque elas são extremamente sensíveis. Tão sensíveis que elas precisam o tempo todo negar o seu sentimento. Isso é científico. E para nós podermos desmontar, não é simplesmente. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, sua palestra mudou a minha vida. É porque dentro da palestra eu vou fazer de tudo para que as pessoas elas possam ter uma experiência, uma nova forma de se perceber, uma forma onde elas vão poder incorporar um jeito diferente de, de pensar, de, de racionalizar, de se perceber. É isso. Por isso que algo que é construído e não vai embora assim, da noite para o dia. Por isso que ela precisa de uma intensidade de sentimento que seja tão intenso, tão profundo, que não acabe no dia seguinte. Quando a gente fala assim, como é que você vai se sentir? Qual é o resultado que você vai manifestar quando você aplicar esse método? A primeira coisa que é o mais importante, que isso possa ser um marco. Às vezes as pessoas falam assim, mas se eu aplicar isso, vai fazer a diferença? Eu fico muito honrado quando a Alexandra, que é exatamente uma pessoa que já foi num treinamento, que participou, e faz um depoimento desse. Porque em algum momento você vai ver exatamente isso. Né? As pessoas que já tiveram, já passaram por um treinamento, e não só por uma palestra, e às vezes a palestra também. A primeira coisa que elas vão dizer é: parece que tem um marco, parece que tem uma referência de consciência, parece que despertou a minha consciência e eu passei a me perceber de forma diferente. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é que o tempo todo nós possamos ter ferramentas para que a gente possa continuar fazendo isso cotidianamente. Lembra, não acontece assim, mas acontece uma coisa que é um contínuo aprimorar, é um contínuo crescer, é um contínuo evoluir, porque a vida vai te pedir sempre isso. É aquela coisa que quando você encontra alguém que é tão especial na tua vida, queira sempre se tornar alguém melhor.
para continuar surpreendendo, encantando. Faça isso com a pessoa que você encontra no espelho todo dia. Ao longo desses 40 anos eu tenho visto também uma coisa que é, nem todas as pessoas elas estão comprometidas em fazer o que realmente vai valer para a vida dela. Lembra, aquele medo me convida a não fazer algo. E eu vou pedir para você exatamente o contrário. Eu quero evidenciar a tua luz e o teu brilho e a ação que vai fazer a diferença na sua vida. E juntos a gente vai criar essa ação, para que essa ação possa produzir o resultado que você deseja. É muito significativo porque, ao longo da minha vida, as pessoas que já viram uma palestra sabem exatamente que é um carnaval, vai fazer um monte de coisas dinâmicas, movimento. A primeira coisa que eu quero convidar sempre as pessoas: nunca sejam espectadores, sejam sempre protagonistas da sua vida, para que você não passe pela vida, mas que a vida seja sempre um espaço onde você vai se tornar a referência principal. E é isso que eu quero convidar você para fazer essa imersão de 2 dias inteiros comigo. Aí tem pessoas que falam assim, Edu, mas sabe o que é? Vai ter quantos outros palestrantes? São 2 dias inteiros comigo. E as pessoas que já participaram dos treinamentos sabem exatamente o porquê isso. É porque é um ato contínuo, é uma sequência, é uma vivência, é um contínuo, onde nós não vamos simplesmente estar fazendo uma sequência de falas, mas é uma sequência de experiências. É uma sequência de experiências que vai culminar exatamente com um ato de celebração de você, da tua vida, do teu projeto. Desde o momento em que você entra até o momento em que você vai embora no domingo, esses 2 dias vão ser exatamente uma imersão minha com você. É um momento onde eu vou poder efetivamente estar completamente inteiro, mergulhado dentro da tua experiência, seguindo, acompanhando, guiando você dentro disso. Por isso que, quando eu escolhi a ideia do seminário Yes, era exatamente para isso. Nós morávamos na Índia e todo dia tinha uma música que alegrava o coração, o espírito, que era Just Say Yes, Just Say Yes, Just Say Yes. E essa vai ser a música de abertura do seminário. E quando a gente fala assim, Just Say Yes, simplesmente diga sim, sim para o amor, sim para a vida, sim para a felicidade, sim para a sabedoria, sim para você. E essas foram as últimas palavras do Mestre Osho. Chega um momento da nossa vida em que a gente pode parar de dizer não, não para a minha felicidade, não para o meu amor, não para o meu sucesso, não. E simplesmente dizer sim, sim para você, sim para o amor, sim para a vida, sim. Então, por isso que dentro desses 2 dias vai ser uma super, hiper, mega mergulho. Por isso que mulheres que brilham, concordo, a vida é feita de escolhas. Então faça escolhas verdadeiras. Escolha viver o yes. Yes para a vida, yes para a felicidade. É esse momento em que a gente vai efetivamente fazer esse mergulho dentro de um sim, não sim para os outros. Não sim, não, não. É um sim intenso e verdadeiro para você, para a sua alma, para aquilo que você nasceu para viver nessa vida. E aí, o ponto é, às vezes as pessoas falam, mas o que eu vou ganhar? Muita energia, muita autoconfiança, leveza, foco, poder de realização, mudanças que duram, ações que vão produzir o resultado que você deseja, o sucesso sendo você, sem abrir mão de ser você mesmo para alcançar o sonho. Porque muitas vezes parece que para ser o sucesso eu tenho que ser alguém que não sou, que não é eu. Não, não. Sendo você, exatamente você. Por isso que, às vezes, né, as pessoas falam assim, é um seminário que vai custar bastante. Eu acho que vocês conhecem treinamentos que custam de 1.000 a 1.500, 3. Ontem eu estava dando uma palestra e as pessoas falaram exatamente isso, que em momento algum eles pediram para diminuir o preço, porque sabia exatamente o quanto valia a palestra. Me passou pela cabeça e eu falei assim,
putz, mas se eu soubesse que vocês estavam tão apertados, né? E aí, antes mesmo que eu falasse isso, a pessoa virou para mim e falou assim, na frente de outras pessoas, vocês entenderam por que que eu fiz tanto esforço para trazer o Eduardo para falar para a gente? E aí todos simplesmente foram, né, abraçar essa pessoa. Eu acho que a gente não está falando de dinheiro. Tem pessoas que falam assim, nossa, como eu gostaria de fazer uma mentoria com o Edu. Eu costumo dizer que eu adoraria, eu amaria ter tempo para fazer mentoria com todas as pessoas. Porque eu adoro fazer isso. Mas hoje eu sei que isso é uma ação muito exclusiva, são poucas pessoas que vão fazer uma mentoria comigo. O seminário IES é para trazer uma mudança que seja extremamente acessível a todas as pessoas. Esse seminário não é um seminário que às vezes as pessoas falam, mas sabe o que é? Mas aquele seminário de 5 dias, né? E aquele outro de o Power Professional, aquele outro, aquela outra formação, a mentoria. Não, não. A ideia era exatamente para que eu pudesse estar com o máximo de pessoas possíveis, para que a gente pudesse tornar acessível a mudança. E que a única coisa que a gente não tivesse falando fosse de preço. Sabe quando às vezes as pessoas dizem assim, mas 5 dias, ter 5 dias é muito difícil. Não, não, era exatamente, são 2 dias, para que a gente não tivesse essa justificativa de que, nossa, 3, é 4, é 5. Não, não, exatamente, nós vamos estar condensando para que seja acessível, para que a gente não tenha que mudar. Quando a gente foi criando isso, era para a gente poder tirar o máximo possível, descriar todos os dificultadores, para que você pudesse ter o máximo de possibilidades para que, efetivamente, você pudesse dizer assim, legal, estou indo sem a menor restrição justificativa, nada, eu vou inteiro para fazer um mergulho. E é isso que vai estar acontecendo, dia 30 e 31 de março, de 8 da manhã até 9, 10, o horário que for, no sábado e no domingo, para a gente fazer o quê? Poder se dedicar inteiramente, integralmente, da forma mais intensa, para você viver exatamente esse yes, esse sim mais intenso que você possa dar, viver e expandir na tua vida. Por isso, né, para você que está assistindo esse vídeo, vai custar R$ 400 mais um convidado. Porque eu sei que tem uma coisa que é assim, acho que você sabe que tem treinamentos que custam muito mais do que isso para uma única pessoa. Tem casais que estão indo e eu acho maravilhoso. Às vezes a gente diz assim, sabe o que é? Eu fui, eu cresci, mas ela não foi, né? E aí ela parece que ficou parada. Ele não... A gente não precisa criar essa justificativa. Ou um ou outro. É para os dois. Tem pessoas que estão levando seus pais. E isso me emociona, né? Porque eu adoraria poder ter levado os meus pais num seminário comigo. Eu comecei com 17, 18 e muitas vezes esses seminários eram feitos fora do Brasil, então eu adoraria ter tido essa chance de ter feito isso. Sabe, de levar um filho, de levar as minhas filhas. E essa é uma das coisas que eu acho extremamente delicioso. Tenha presente isso. Para esse último lote, para esse lote que está acontecendo agora, é exatamente isso, que a gente possa estar fazendo esse mergulho. E essa é uma das coisas que, enquanto esse lote estiver presente, eu pedi isso para toda a equipe, para que mantenha essa promo 400 para você mais um convidado. Assim, leve alguém especial para fazer algo especial junto com você. E aí, essa é uma das coisas que eu quero pedir para você. Se inscreve, vai ter um link, clica nesse link, se inscreve e você vai ver exatamente uma das coisas mais deliciosas, né? Assim, garanta para você exatamente essa experiência. Viva essa experiência. Quando você entrar nesse link, você vai ser redirecionado para o Hotmart, que é o site mais seguro que tem para você fazer alguma transação eletrônica no Brasil e no mundo. Tá? Então, sinta-se completamente tranquilo. Nesse seminário,
Você vai viver uma experiência de acolhimento, de compreensão profunda, essa capacidade de você idealizar, de modelar o teu mundo, de lidar com as objeções, de você estar fortalecendo, indo além delas, implementando as ações que vão fazer a diferença e manifestar na tua vida. Por isso que, junta isso a uma coisa que é o seguinte, né? Garanta a tua vaga hoje. Hoje, agora, enquanto esse lote estiver presente. Além disso, eu pedi para toda a equipe do Instituto uma coisa que era o seguinte: 7 dias depois do IES, nós vamos ter uma mentoria online. Então, ao invés de eu falar, tudo aquilo que surgiu, brotou, nós vamos poder conversar, né, interagir de forma que a gente possa estar continuando essa consolidação. E aí, o nosso compromisso maior vai ser: tem alguma coisa te travando? Então, o nosso compromisso é fazer exatamente com que a gente possa estar destravando isso. 7 dias após o IES. E aí nós vamos fazer uma segunda mentoria 14 dias depois. Saímos do IES, uma semana depois nós vamos sentar e vamos conversar. O que é que está travando ainda? Depois, 14 dias depois do IES, o que é que está pegando? Tudo isso é para que o tempo todo que eu possa estar junto, próximo de você. E junto com isso, você também vai receber um CD, que é um audiolivro para te ajudar, para te inspirar. Você vai ter o IES, 2 dias inteiros comigo, uma mentoria 7 dias depois, uma mentoria 14 dias depois, e um audiolivro meu que para te inspirar. R$ 400 para você e uma outra pessoa especial, importante, para fazer a diferença na vida dela também. Mas tudo aquilo que a gente falou, clica no link, se inscreve agora, faz a diferença na tua vida. Tenha absoluta certeza de que essa vai ser a melhor oportunidade que vai surgir para você. Falo com toda alegria e com toda convicção no meu coração. Esse valor, acho que todos vocês sabem exatamente que é super, hiper, mega especial. Exatamente isso. Experiência fantástica que parece um reencontro constante com a gente mesmo, muito incrível. Nabel, grato. Ao olhar para o passado, vejo que as crenças limitantes que me foram passadas ainda estão muito impregnadas dentro de mim. Lembra, Andréia, lembra, turma, quando eu estava falando? Em algum momento foi impregnando, foi encarnando. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, não, as crenças limitantes, não, é que está assim, hoje eu preciso fazer uma coisa que é criar uma nova referência sentida. E é isso que não vai acontecer simplesmente você ouvindo coisas, né? Por isso que ao longo de 2 dias eu não vou deixar você parado, né? A ideia é que você esteja o tempo todo vivenciando, dentro, mergulhando, criando uma nova experiência, encarnando uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, uma nova forma de se ver, de ver você, de ver o seu mundo. Entra, clica, deixa aquilo que está minando a tua energia e vai realizar os teus sonhos. É o que eu mais desejo que isso aconteça hoje e sempre na sua vida. Então, vai lá, se inscreve, entra no link e faz toda a diferença na tua vida, gente. Vai lá e convida uma pessoa especial para ir junto com você. Entra no link e se em algum momento você quiser tirar dúvidas, perguntas, tá assim, coloca lá e eu vou estar respondendo. Você vai ver que também, se você quiser entrar em contato para tirar todas as dúvidas, tira todas as dúvidas, pergunte e vai com todo o coração aberto para viver uma das experiências mais lindas da sua vida. Gente, um beijo gigantesco, imenso, maravilhoso para você. Uma semana abençoada, repleta de tudo aquilo que te faça muito feliz, pleno.
realizado. Nada que você não mereça muito hoje, amanhã e sempre na tua vida. Um beijo gigantesco, gente.